Romanos capítulo 12, versículo 12. E assim diz a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Mais uma vez vou citar esse versículo para que os irmãos entendam bem. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Amém? Esse versículo da palavra de Deus, quando me enviaram esse versículo, Deus começou a falar no meu coração acerca desse assunto, e isso veio como um bálsamo ao meu coração. Deus me confortou muito ao ler esse versículo. Um amigo me mandou, o cunhado da minha esposa, que é um grande amigo meu, me mandou esse versículo, e esse versículo, ele me enviou essa semana, e Deus começou a falar ao meu coração acerca desse assunto, acerca desse conselho de Paulo aos irmãos que se encontravam em Roma, a igreja de Roma. A carta aos Romanos, ela também ficou conhecida como o Evangelho de Salvação, devido ao seu conteúdo, ao conteúdo que é tratado nessa carta, ao conteúdo da carta que Paulo enviou à igreja que se encontrava em Roma, igreja esta que a maioria dos cristãos não eram judeus, eram gentios, era um povo gentílico, e eles receberam essa carta enviada por Paulo, e é uma carta de grande importância. O assunto o assunto que contém essa carta são assuntos de grande relevância para nós cristãos. E lá, essa carta, ela fala sobre pecado, ela fala sobre salvação, ela fala sobre graça, ela fala sobre fé, ela fala sobre retidão, justificação. Essa carta, ela fala sobre santificação, redenção, ela fala sobre morte e ressurreição. Resumindo, essa carta, ela fala sobre todos esses assuntos que são relevantes à nossa vida cristã. E Paulo envia essa carta com todos esses assuntos, mas especialmente nesse capítulo 12 de Romanos, ele trata de exortações e conselhos. Se nós formos vermos, a partir do versículo 1, ele começa a falar sobre a consagração total que nós temos que ter a Deus. No versículo 2 dessa carta aos Romanos, ele fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar ele pela renovação do nosso entendimento. No versículo 3 ao 5, ele nos exorta acerca da humildade. E entre outros versículos, ele fala: chore com os que choram. Se possível for, tende paz com todos os homens. Mas nesse versículo 12, ele traz ensinamentos de grande importância, de grande relevância para nós cristãos. Ele fala para nós nos alegrarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverarmos em oração. Talvez hoje as circunstâncias, as situações tenham tentado roubar a sua esperança. Talvez a sua esperança hoje tenha sido minada pelas circunstâncias, mas eu quero que você traga à memória hoje aquilo que, como Jeremias escreveu em Lamentações 3, ele diz: trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu não quero falar de coisas ruins nesse dia, eu quero trazer à sua memória aquilo que pode te trazer esperança. Uma palavra de Deus para a sua vida, que pode lhe trazer esperança. Talvez hoje você tenha se esquecido daquilo que Deus já fez na sua vida. Talvez hoje você tenha esquecido das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Mas hoje eu quero te lembrar dessas coisas. Primeiro tópico dessa missão, dessa pregação, eu quero dividir essa pregação em 3 tópicos. Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverando em oração. 3 tópicos. Esse primeiro tópico eu quero trazer à sua memória, aquilo que lhe dá esperança. A palavra de Deus diz que nós temos promessas sobre as nossas vidas, e essas promessas têm que gerar em nós esperança. Nós temos promessas que nossa família será bendita, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem promessas sobre a sua família. Aleluia.
A Bíblia diz em João 16, versículo 33, e digo essas coisas para que em mim tenhas paz. Você tem promessa de paz sobre a sua vida. Ele completando o versículo, ele diz que no mundo teremos aflições, sim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Existe promessa de paz daquele que já venceu o mundo. Ele te prometeu paz, porque ele já venceu essa luta, ele já venceu essa tribulação, para te proporcionar paz. Paz em meio às aflições, paz em meio às tribulações. Aleluia, Ele nos prometeu o Espírito Santo, e essa promessa tem que gerar em nós esperança. O Espírito Santo seria o nosso consolador, ele seria o nosso ajudador. Em outras versões diz que ele seria o nosso auxiliador. Ele é o que nos dá suporte em meio às crises, em meio às lutas, em meio às tribulações. Você tem promessa, aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz que ele estará conosco todos os dias. Ele estará contigo todos os dias até a consumação do século. Ele estará contigo em qualquer situação. Oh, aleluia, não importa a circunstância, meu irmão, pode estar tendo tempestade, se Cristo estiver no barco, aleluia, tenho certeza que muitos sabem o cumprimento desse hino, se Cristo está no barco, tudo vai muito bem e vai passar o temporal, aleluia. Existe promessa que Ele estará contigo todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida. Existem promessas, não só promessas que Ele estará contigo, mas existe uma promessa tão linda. A Bíblia diz em João, no capítulo 1 João, no capítulo 2, versículo 25, e esta é a promessa que Ele nos fez. Qual é a promessa que Ele nos fez? É a vida eterna. Existe promessa de salvação para a sua vida, e por isso você tem que se alegrar. Hoje você se alegra nisso, meu irmão. Se alegre nisso, porque é a promessa de salvação para a tua vida, a promessa de salvação. Ainda eu vou mais além, se crer. Quem crê não será salvo só você, será salvo tu e a tua casa. Se creres, verá a glória de Deus. Existe promessa de ser salvo, não só você, mas ser salvo toda a sua casa. Existe promessa, então isso tem que te trazer alegria, eu tenho certeza. É porque não tem como ver o rosto dos irmãos nesse momento, mas eu tenho certeza que tem irmão que está sorrindo em casa, porque eu estou trazendo à memória aquilo que lhe traz esperança. E o que é esperança? Eu vi no dicionário que esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança é confiança em coisa boa. Você confia na sua salvação, confia que Ele irá te salvar. Isso tem que te causar alegria nessa noite, aleluia. Isso tem que te causar alegria em meio ao caos, em meio à tribulação. Se alegre na esperança, se alegre na esperança. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que você está rindo nesse momento. Tenho certeza que isso tem que te causar alegria nessa noite. Talvez as circunstâncias tenham tentado roubar a tua alegria, a tua fé, a tua esperança, mas hoje eu trago uma palavra que vai acender de novo essa chama dentro do teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O segundo tópico dessa mensagem fala de nós sermos pacientes em meio à tribulação. Meu Deus, que conselho que Paulo dá! Ser paciente no meio da tribulação, como é difícil sermos pacientes no meio da tribulação. O que é a tribulação? A tribulação é uma circunstância ruim, desagradável, é você estar passando por uma adversidade. Como ser paciente em meio à adversidade? Como ser paciente em meio a uma situação desagradável? Mas tribulação é o oposto de êxito, tribulação é o oposto de felicidade, tribulação é o oposto de bem-aventurança. Você é um atribulado ou você é feliz? Eu quero te fazer essa pergunta: você é um atribulado ou você é um bem-aventurado? A Bíblia diz em algumas partes da Bíblia que você é uma pessoa feliz, e eu me alegro que em outras partes ela diz que você é mais do que feliz. Oh, aleluia. Paulo, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 16, ele fala para nós aproveitarmos todas as oportunidades.
porque os dias são maus. Ele fala para nós aproveitarmos todas as oportunidades, porque os dias são maus. E ele nos dá algum conselho: olha só, não se embriague com o vinho que há contenda, mas se encha do Espírito Santo de Deus. Em meio aos dias maus, se encha do Espírito Santo de Deus. Olha só, anime uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais. Eu estou aqui hoje para te animar. Nós estamos aqui hoje para te animar com salmos e cantamos hinos e cânticos espirituais. Isso vem causar alegria no teu coração, meu irmão. Nessa noite, isso vem a causar alegria no seu coração. Os louvores, aleluia, isso vem a alegrar o teu coração também, meu irmão. Para que isso traga paciência para o teu coração. Olha só, nós não somos atribulados, nós não somos aflitos, mas nós passamos por tribulações e passamos por aflições. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 17, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Aleluia. A nossa leve, por que leve, Elias? Porque Deus não dá nada a você que você não possa suportar. Então essa tribulação, essa adversidade que nós estamos passando, para Deus Ele coloca sobre você como leve. E momentânea por quê, Elias? Porque ela só durará um momento, ela terá fim, e quando terminar, produzirá em nós, aleluia, um peso eterno de glória muito excelente. Isso produzirá, aleluia, para mim e para ti, um peso eterno de glória muito excelente. Quem crê já pode glorificar a Deus. Tenho certeza que você aí na sua casa já está glorificando ao Senhor. Eu vou te dar um tempo nessa hora para você continuar glorificando ao Senhor. Então adore o Senhor nesse momento. Oh, aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, um dos frutos do Espírito que Ele produz no nosso coração é a paciência. E Ele hoje quer te dar paciência em meio à tribulação. Quantos estão perdendo a cabeça? Quantos estão perdendo a cabeça? Quantos talvez nesse momento está pensando em suicídio? Mas eu digo não, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus vai produzir paciência no seu coração. Os dias são maus. A Bíblia diz que os dias são maus, mas como Paulo diz, aproveite os momentos, aproveite as oportunidades. E agora você tem a oportunidade de estar adorando ao nome do Senhor. Então o que você está fazendo com a sua boca fechada nesse momento? Adore aquele que te fez, aquele que te deu promessas. E a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele disse, Ele irá fazer. Oh, aleluia. Glória a Ti, Jesus. Esse é o conselho que Paulo te dá nesse momento. Sede paciente em meio às aflições. Sede paciente em meio à tribulação. Você não é um atribulado. Você pode até estar passando por tribulação nesse momento. Você pode até estar passando por uma aflição nesse momento. Mas você não é, você passará por ela. Você passará por ela e do outro lado você irá cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quando você passar por essa tribulação, você olhará para trás e verá quantas coisas Deus já fez na sua vida. Não precisa nem estar, você pode até estar na tribulação, mas olhe para trás por um momento. Olhe para trás por um momento e veja quantas coisas Deus já fez na sua vida. E eu tenho certeza que isso te acrescentará fé. Eu já acabei de dar meu testemunho aqui, são 28 anos de vida que eu completo hoje. Quando eu olho para trás, eu vejo quantos milagres Deus já fez na minha vida. Eu vejo de onde que Deus me tirou, o que Ele já transformou na minha vida. Isso me dá forças para continuar caminhando. Eu quero chegar ao terceiro tópico dessa mensagem. Oh, aleluia. Oh, quer perseverar em oração. O que é perseverar, Elias? Perseverar é ser constante. Perseverar é permanecer. Perseverar é persistir. Paulo nos exorta, ele nos aconselha que perseveremos
Vamos persistir, irmãos, em oração, como a fé tem se esfriado. Oh, aleluia! Mas eu quero te falar que a oração é a nossa arma mais preciosa, mais potente nesse momento, meu irmão. Tiago, no capítulo 5, ele fala algumas coisas acerca da oração. Ele fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Ele fala que a oração por imposição de mãos, ela gera cura. Ela gera cura. E se houver pecados, se ele há perdoados. Nós vemos na Bíblia a oração de Elias sendo respondida com fogo. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 7, a oração de Salomão, que também foi respondida com fogo. Nós vemos a oração de Josué, que fez o sol parar. Nós vemos a oração de Jonas, que fez com que o grande peixe o cuspisse de dentro dele. E qual situação que você está passando que a oração não pode resolver? Qual situação que você está passando que você não pode pedir ao Pai e Ele não pode te ajudar? A Bíblia diz em Isaías que a mão dele não está encolhida, nem os seus ouvidos estão agravados, os ouvidos de Deus não estão surdos, que não possam te ouvir. Oh, aleluia! A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Quem ora vê milagre. Quem ora vê milagre, meu irmão. Quem ora vê milagre. Oh, aleluia! Se você orar, verá um milagre na sua vida, porque eu posso dar testemunho disso. Eu sou testemunho vivo de oração. Eu sou testemunho vivo de que pessoas oraram por mim e obtiveram êxito. Oh, aleluia! Quero fazer um desafio nesse momento. Tenho certeza que muitas pessoas que me conhecem estão vendo essa live. Acenem aí no chat quem já orou por mim e tem visto que a oração sua foi respondida. E eu quero que isso te acrescente fé para que você persevere em oração comigo neste momento. Que isso te acrescente fé, porque você pode ver a prova viva que sua oração está sendo respondida por Deus. Oh, aleluia! Você pode ver que Deus tem respondido as suas orações. E eu quero te desafiar nessa hora a orar, a perseverar em oração, porque mesmo que os dias sejam maus, mesmo que nós estejamos passando por tribulação, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, por aflições, a Bíblia diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você nesse momento, Espírito Santo de Deus. Está aí esse meu irmão, está aí esse meu irmão que está aflito, que está atribulado. Pai, mas eu sei que isso será momentâneo. Eu sei que isso será momentâneo, que essa tribulação, que essa aflição irá acabar. Pai amado, Espírito Santo, eu não tenho poder de convencimento, mas o Senhor tem poder de convencer esse homem que ele é feliz, que ele é mais do que vencedor. Oh, Espírito Santo de Deus, convence ele nesse momento. E eu quero profetizar nessa hora saúde para a tua vida. Eu quero profetizar paz sobre o seu coração. Eu quero profetizar nessa noite, aleluia, que boas notícias virão para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Eu quero profetizar conversão em nome de Jesus. Eu quero profetizar milagre, porque como eu falei aqui, quem ora vê milagre. Eu estou orando nesse momento a Ti, porque eu sei que o Senhor responde, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor está nos ouvindo nesse momento. Eu sei que eu não estou orando sozinho nessa hora, tem pessoas orando comigo, Pai amado. E eu tenho certeza, Pai amado, que nossas orações serão respondidas a Deus.
Eu tenho certeza que nossas orações serão respondidas como povo teu. Pai amado, o Senhor diz na tua palavra: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e converter os seus maus caminhos, você, o Senhor, virá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Eu creio nas suas promessas que o Senhor irá sarar a nossa terra em nome de Jesus. O Senhor irá sarar a nossa terra em nome de Jesus. Mas, Pai amado, que o Senhor comece com as nossas casas. Pai amado, que o Senhor comece com a nossa igreja, com a nossa família, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, ó Pai. Glória a Ti, o que pode diferir, meu irmão? O valente de Deus, oh, aleluia. meio às suas guerras. Glória a Ti, Jesus. Vão tentar